Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, venha ceder por mim. Todas as coisas mudaram pra alguém, pra aqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Eu tô clamando, estão pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que não preciso. Espírito Glória a Jesus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouquinho, depois desses louvores que eu vou adorar o Senhor, juntamente com os irmãos, nós vamos estar ouvindo a poderosa palavra de Deus.
Sou um Fá maior em nome de Jesus. Hoje culto da família, então vou louvar a Deus hinos que toda a família conhece, toda a igreja conhece. Esses dias eu estava preparando esses louvores, encontrando um hino com o mesmo ritmo, né, para poder fazer a junção. E eu fiquei fazendo melodia, e o pastor uma vez ouviu e até cantou um desses hinos. Então vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Cante, ó, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. Ora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Teus momentos trazem tormentos que fazem chorar. Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Ó, alma, a alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, a alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Louve assim. Comprei a passagem, estou de viagem pra uma cidade, lugar de descanso e muita alegria e felicidade. Voarei com os anjos Miguel e Arcanjo e Serafim, irei entoar um cântico assim. Louve! Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu comparo a vida de um homem sem Deus como a folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste,
hoje tão cheio de dor, seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Já foi um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação, cheio de problema, tão desanimado, meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao véu, tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu, já não sou uma folha caída no chão. A igreja é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem pobre, miserável, só pensa em pecar. E esse, irmão, você sabe um valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Como? Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com um fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do Mestre amado? Não foi um
faz ordem que Ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? A igreja! Chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Glória a Jesus! São hinos antigos, mas hinos da alma, hinos verdadeiros. Não que o de hoje não seja, mas que esse aqui eram hinos que antigamente as pessoas faziam pelaquilo que estava sentindo, pela emoção da alma, pela alegria do espírito. Então são hinos comoventes. E como hoje culto da família, nada melhor eu achei do que louvar hinos que toda a família conhece, toda a igreja conhece, e nós louvamos junto, adoramos o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos agora orar a Deus, para que Deus fale conosco, né? Continue nos alimentando através de sua palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Celestial, Deus fala conosco, ó Pai, hoje, ó Deus Santo e Deus querido, nos instruindo, ó Pai, como sempre, Jesus Cristo, nos ensinando, ó Pai, a andar, ó Deus, dar os passos, ó Deus, vivendo, ó Pai, neste mundo ainda, mas, ó Deus, com a alma desejosa de estar contigo no céu. Ah, Pai Santo e Deus querido, vem, ó Deus, através do teu servo, ó Pai, o anjo da igreja, falar, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem preparado e entregado a ele, ó Deus, mas que nós, ó Pai, com os ouvidos abertos, com o coração, ó Pai, escancarado, ó Deus, para guardar a tua palavra, porque é no coração, ó Deus, que nós devemos guardar para não pecar contra ti. Fala conosco, nos alimenta, nos reaviva através da tua palavra, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja. Aleluia. Aos que puderam ouvir a casa de Deus nessa noite, glória a Jesus. Mesmo tendo vindo ontem para cultuar a Deus e celebrar a ceia, puderam estar aqui hoje, sentir o prazer de estar na noite de hoje na casa de Deus para adorar o Senhor Jesus e poder receber do Senhor algo que é edificante para a nossa vida e que é de espiritual, então é alimento espiritual. Hoje o culto da família, sempre temos a necessidade de ter um culto onde titulamos da família, para termos uma palavra para a família,
uma palavra mais específica, glória a Jesus, e fazer entender, igreja, que a população da terra começou com uma família, ela se desenvolveu por uma família, ela continua existindo em forma de família, e o Senhor, quando por fim, vai por fim às famílias. Então, igreja, é inevitável a sociedade ela não ser uma família, porque tudo começou com uma família. Toda a população da terra se desenvolveu por uma família, e o Senhor, Ele preserva, Ele está à disposição para preservar a família, e Ele quer a família preservada dos ataques do diabo. Satanás, ele tenta destruir a família, ele não consegue destruir a família, mas ele destrói os valores da família, ele destrói a unidade da família, ele destrói os princípios da família, ele destrói a comunhão da família. Ele só nunca vai destruir a família, porque a população da terra existe por conta de que existe família. Se não houvesse família, ele não, aliás, não existiria a população da terra. É verdade que o inimigo pode destruir matrimônio. É verdade que o inimigo pode destruir a vida matrimonial, mas ele não pode destruir a família. Ele pode matar gente, ele pode matar pessoas, mas ele não pode destruir a família, porque de forma legítima, dentro do padrão divino, ou fora dessa forma legítima do padrão divino, as famílias existem. Ou por meio de matrimônio, de casamento dentro do padrão divino, ou fora do padrão do matrimônio, que é o padrão divino, as famílias vão continuar sendo formadas e existindo. Quantos casais não são casados de forma legal na lei humana, de forma civil, mas são família, geram filhos, convivem, habitam juntos de forma harmoniosa e geram filhos. Não tem um registro de certidão de casamento em nenhum cartório da cidade, mas a família lá está. Existe a família está instituída. Pode não estar debaixo de todos os padrões que Deus estabeleceu, mas estar ali a família. A família, ela surge a partir da junção de um homem e de uma mulher. Fora disso, não vai ter como se gerar família. É a partir da junção de um homem e de uma mulher. Podem conviverem um período, gerar filhos, formar família, e pode o casal se separar depois, destruindo o matrimônio, pondo fim ao matrimônio, mas não pôs fim à família, porque continua pai, mãe e os filhos existindo. Então a família continua existindo. Ela pode estar prejudicada, ela pode estar desorganizada, ela pode estar distanciada, mas é família, continua sendo família. Então, igreja, toda a população da terra existe por conta de famílias que existem. Por conta de famílias que existem. Mas, igreja, nós precisamos moldar a nossa família de acordo com a palavra de Deus para que nós tenhamos a aprovação. Nós precisamos ter a nossa família regulada pela orientação divina para nós sermos abençoados. Do contrário, nós perderemos muitas bênçãos, perderemos a proteção devida, porque quando o Senhor cuida da nossa família, ela tem a proteção divina. Mesmo que sofra algumas consequências, elas não são tão grandes a ponto de causar caos ou destruir alguns princípios e alguns valores.
Quando um casal se separa, apenas se desfez o matrimônio. A união conjugal não destruiu a família. Mas a partir da separação de um casal, nós iremos encontrar problemas, prejuízos para a família. Para a família. Nós vamos encontrar, quem separa vai encontrar dificuldade de manter um padrão aprovado por Deus para a família. Vai ter dificuldade de dar proteção aos filhos, vai ter dificuldade de educar os filhos, vai ter dificuldade de disciplinar os filhos. Por quê, irmão? Porque os filhos estão vulneráveis, os filhos não estão mais debaixo da autoridade do pai e da mãe. O filho não tem mais uma referência de uma orientação, de um ensino, de uma bitola única. Os filhos vão viver debaixo de algumas bitolas doutrinárias. Do pai, quando interfere, da mãe, que às vezes fica mais no convívio da mãe, que interfere muito mais, às vezes na casa de uma avó, onde está a interferência da avó. E essa criança, ela não vai ter mais uma referência. Então, uma criança que vai se desenvolver prejudicada mesmo, continuando sendo parte de uma família. Então, onde vêm os prejuízos? Onde vêm os danos? Onde vêm as percas? E nós precisamos ter o cuidado. Você que é chefe de casa, você que é dona de casa, você que é mãe de família, pai de família, primeira coisa que tem que lutar para ter a unidade do matrimônio, da vida dois. E com isso você vai ter mais facilidade de ter os filhos debaixo de uma regra, de uma bitola de conduta de vida unificada, em concordância com o pai e da mãe. Então a criança ela vai ter um rumo único a seguir, fica muito mais fácil. Então, só para a igreja ter uma noção, quando às vezes alguém está precisando de uma orientação, e você escuta uma pessoa, você escuta outra, e você escuta outra, tem facilidade de tomar a decisão, de optar pela escolha da orientação? Claro que não. Por quê? Se eu escuto um, escuto outro, eu preciso tomar uma decisão e eu ainda não tenho essa decisão própria, eu não tenho ainda a maturidade para essa decisão própria, eu vou depender da orientação de alguém, mas eu tenho mais de alguém me orientando para aquilo. E às vezes as orientações elas são diferentes. Um diz uma coisa, outro diz outra, um diz faz isso, outro diz faz aquilo. Tem facilidade de tomar decisão assim? Tem segurança para tomar a decisão dessa forma? Claro que não tem. Você já não tem a decisão certa. Não tem a segurança da decisão certa. Houve um lado, houve outro, cada um com uma opinião diferente. Você vai ficar mais inseguro ainda para tomar uma decisão. Para saber qual é a decisão certa. Então fica assim os filhos, irmão, quando estão à mercê de orientações, mas que tem mais de uma. Pai está para um lado, mãe está para o outro, separados. Os filhos muitas vezes nem estão com a mãe nem com o pai, está com uma avó. Às vezes passa mais tempo com a avó. Aí no fim de semana é que vai ficar com o pai, às vezes no outro fim de semana com a mãe. Ou então a mãe não deixa ficar nem para o pai em nenhum momento algum. Fica simplesmente naquela lei dela. E os filhos é quem são prejudicados. Então, apesar da família ela não ser eliminada, ela é prejudicada. Então, nós como cristãos precisamos ter o cuidado para não deixar nossas famílias serem danificadas, porque elas não vão ser destruídas, mas elas vão ser danificadas, elas vão ser prejudicadas, e com isso se quebra o padrão de Deus, o modelo de Deus para a família, para que essa família esteja debaixo da graça, para que essa família esteja debaixo da proteção de Deus e da aprovação de Deus. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui um versículo da palavra de Deus. O contexto em que está esse versículo é uma mensagem de orientação para um ministro, para um líder, para um superintendente das igrejas
de Efésios, que é o caso de Timóteo, Paulo orientando a Timóteo como ele agir na separação de ministros, de novos líderes, de novos pastores. E ele orienta que ao escolher pastores, esse é o contexto do texto, mas eu vou tirar um versículo aqui, tirando desse contexto, pegando apenas o princípio dele para aplicar à família. No versículo número 4, do capítulo 3 de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo número 3 e versículo número 4. Versículo 4 e 5 são os dois versículos que vou ler. Apesar dele estar num contexto, ele é ensino de princípios. E eu vou pegar os princípios e transportar para o contexto família, e não para o contexto obreiro, contexto família. Aí envolver chefe de família, pai de família, mãe de família. Aí nós vamos pegar apenas os princípios desta lição que Paulo passa, para que a partir desta instrução Timóteo soubesse escolher, soubesse separar, para poder consagrar novos pastores, para assumir a obra de Deus, para que estivesse, disponível para assumir novas igrejas na cidade de Éfeso, novos trabalhos que se abrissem, novas igrejas que se fundassem. Precisaria de novos pastores. E Timóteo, ele era um bispo, e ele era superintendente, responsável pelo grupo das igrejas, por todas as igrejas de Éfeso. E ele era o responsável para consagrar pastores para aquela obra que crescia, que se desenvolvia. E quanto mais a obra cresce, mais você vai precisar de homens de Deus capacitados para assumir a obra, para colaborar com a administração e o cuidado da obra. Todos encontraram, amém, igreja? Versículo 4 diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Verso 5: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então, igreja, como eu vinha falando, esse contexto está dentro de uma instrução que Paulo passava para Timóteo, que nesse tempo estava assumindo as igrejas, que estava na superintendência das igrejas de Éfeso, ou de Efésios, e ele estava ali para pôr ordem e também para consagrar novos pastores. E Paulo dizia para Timóteo que um dos quesitos para escolher homens de entre os crentes para pastorear, para ser pastor, um dos quesitos, entre muitos outros que é falado neste capítulo, um deles é ser alguém que, ao ser casado, ele tenha a sua casa sob controle. Casa é família, não é o prédio, a família. Que ele tenha os filhos que estejam debaixo de submissão, ou seja, que os filhos obedeçam. Mas é importante o que Paulo diz aqui, que Timóteo observasse como esses pais conseguiam fazer com que os filhos submetessem. Ele faz a colocação: olha, não é de qualquer forma que a submissão deve vir. Não é de qualquer forma. Observe, porque tem sempre pai que os filhos submetem, mas não é de forma eficiente. E é de forma apenas temporária. E Paulo estava fazendo questão de dizer a Timóteo: presta atenção, como que esses pais conseguem ter seus filhos submissos, obedientes. E ele diz: olha, é preciso ser com modéstia. A palavra modéstia, irmãos, ela tem um significado muito importante.
O que quer dizer isso? O pai não deve conseguir a submissão dos filhos por ameaça. Não deve conseguir a submissão dos filhos por estar surrando, por estar espancando. Não é uma submissão por medo. Não é uma submissão por um domínio ditatorial. Não é conseguir a submissão dos filhos por uma pressão, por medo de passar vergonha na rua, em alguém dizer, aquele homem não tem moral para os filhos. E assim pressiona, intimida os filhos, ameaça os filhos, deixa os filhos em situação difícil. Não é dessa forma. Paulo está dizendo, presta atenção, cada varão, cada homem, que um dia tu for separar entre aqueles que estão debaixo do teu ensino, e que tu estás preparando para ser líderes, então tu presta atenção àqueles que têm família. Olha em que condição os filhos obedecem. Se for por violência, se for por ameaça, se for por arrogância, se for por orgulho, que os filhos obedecem o pai, não escolham estes, que eles não servem. Escolham aqueles que os filhos obedecem, o pai agindo com modéstia. O que é modéstia, irmãos? É não agir com arrogância. É não ser aquele pai por arrogância, por chefe ditatorial. É ser aquele pai amoroso, carinhoso. É ser aquele pai que conquista o filho. É ser aquele pai que age de forma que o filho disponibiliza a sua dependência, a sua submissão por respeito e gratidão ao pai. Aí sim, essa condição é a condição em que Paulo está passando para Timóteo. Olha, se os filhos obedecem, mas tu sabe o comportamento do pai. O pai não pressiona, o pai não obriga, o pai não exige, o pai não força, o pai não ameaça. O pai não usa do orgulho, eu sou pai, você tem que me obedecer. Não, se for dessa forma, não separa esses indivíduos, não consagra ele para o ministério que eles não servem. Por quê, irmãos? Por que Paulo tinha esse cuidado? Porque nós sabemos que alguém que obedece por medo, por pressão, por chantagem, por ameaça, fazem até enquanto eles não perderem o medo, até enquanto eles não se sentirem fortes o suficiente para enfrentar, para confrontar. E é assim, nós conhecemos em muitos lares, irmãos, muitos lares que assim acontecem, que os filhos parecem que estão obedecendo por amor e gratidão e respeito pelos pais, porque às vezes ninguém conhece o dia a dia dentro do lar. Mas com o passar do tempo nós percebemos que a coisa mudou, que aquele filho já não obedece mais porque ele sentiu grande o suficiente para não aceitar mais a pressão, a ameaça. Ele não aceita mais estar debaixo de ameaça, então ele confronta, ele reage, ele desafia. E dali para frente não tem mais obediência, dali para frente aí só tem conflito. Mas o filho que obedece o pai, que submete ao pai, por amor, por sentir amado, por sentir respeitado, por sentir valorizado, pelo bom tratamento, pelo carinho, pelo amor, mesmo que precise disciplinar em algum momento, porque não tem filho tão perfeito que não precisa ser disciplinado em algum momento, mas que o filho encara a disciplina depois como uma correção e uma melhoria para a sua vida. Esses filhos vão crescer, não vão desafiar o pai, vão continuar honrando o pai, respeitando o pai. Esses filhos ficarão jovens, continuam respeitando e honrando o pai. Esses filhos casarão, continuarão respeitando e honrando o pai. Esses filhos vão envelhecendo e os pais continuam sendo suas referências. Era desta condição, desse tipo de pai que Timóteo está colocando aqui. Se tu for separar, consagrar alguém para bispo, para pastor, que for casado, então tu tem que primeiro ver isso.
se ele tem a família debaixo do controle, pela honra, pelo verdadeiro modelo de gerenciar uma família. Não por ditadura. A esposa respeita. A esposa não confronta o marido, a esposa não desafia o marido, a esposa não desrespeita o marido. Então Paulo está dizendo, tu tens que separar homem dessa forma. Por que, igreja? Porque se separar alguém que não tem essas qualificações como chefe de família, quando ele assumir a igreja, ele vai agir da mesma forma com a membresia. Ele não vai conquistar a membresia pelo amor, pelo carinho, pelo afeto, pela doação. Ele vai querer a obediência da igreja pela pressão, pela ameaça, pelo orgulho. Eu sou pastor, quem manda aqui sou eu. Se quiser estar aqui é desse jeito, se não quiser pega o beco. Se pegar o beco que tem janta é bom, né, maldito? Se pegar o beco que tem umas tapiocazinhas com leite de coco, até que ainda vai. Mas se pegar um beco estreito, para pegar o beco, irmãos. Então, igreja, olha como nós temos pastores que a igreja ama, respeita, porque ele não é ditador, porque ele não exige, não obriga a obediência. Ele simplesmente está doutrinando, ensinando a forma correta das pessoas a obedecer a Jesus, andarem na linha, andarem no prumo, para que essa igreja, que é a família espiritual, seja abençoada. E o pastor passa a ser honrado, porque ele não ameaça, ele não confronta, ele não envergonha, ele não ofende, ele não maltrata, ele não distrata a membresia. Olha, irmãos, os princípios de uma pessoa, os princípios da vida de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, a conduta de uma pessoa, ela é levada em conta no ministério. Não pode se ignorar o caráter de uma pessoa. Ah, mas ele é pastor. Sim, meu querido, mas se o caráter dele não é bom, ele vai ser um pastor mau caráter. Ah, mas ele agora é pastor, era orgulhoso, mas se o orgulho não foi eliminado, se ele continua orgulhoso no dia que foi consagrado, a consagração não purifica ninguém. Consagração não transforma, não purifica, não elimina mau comportamento, igreja. Aí alguém às vezes pensa, por que alguém foi consagrado pastor, ele mudou? Não, agora é pastor, é um homem de Deus. Não, irmão. Não muda. O que a pessoa é, como ela se comporta, como é o caráter dela, antes de ser separada para alguma coisa, no dia que é separada ela continua a mesma coisa. Se no dia do convertimento a pessoa não mudou, não vai mudar por outra coisa, irmão. Se no dia que entregou a vida a Jesus, ele não teve a mudança, como é que vai mudar? Só porque recebeu um cargo? Só porque recebeu uma função? Não vai mudar nada. É por isso que nós encontramos, irmãos, pastores dos mais diversos comportamentos. É por isso que nós encontramos igrejas que sofrem na mão de certos pastores. É por isso que nós encontramos muitos crentes que gemem na mão de muitos pastores, só não se desviam, só não saem da igreja porque são crentes, porque querem ir para o céu, estão ali suportando. Mas tem pastor, mas eu sei disso, tem pastor que massacra os crentes, tem pastor que judeia com os crentes, tem pastor que ofende os crentes, tem pastor que usa isso aqui para maltratar os crentes, para envergonhar os crentes. Usam o altar para passar repreensão na frente de todo mundo, repreensão severa, repreensão que machuca, repreensão que não tem necessidade nenhuma, só porque ele é orgulhoso. Pastor, irmãos, que oprime os crentes. Tem crente, irmão, que vive dentro da igreja oprimido. Ele não pode fazer nada, não pode se mexer. Ele entra na igreja e fica igual uma estátua, porque está com medo de receber um carão bruto na frente da igreja. Tem crianças que ficam no corpo da igreja, irmãos, ali, quase com um choque depressivo, com medo do pastor passar um carão bruto. Irmão, chamar a atenção, isso é muito normal, é natural, mas de forma dócil, de forma que toque,
de forma que edifique, de forma que leve ao aprendizado. Mas uma repreensão, irmãos, só por orgulho, só porque o pastor tá, e às vezes tem um visitante na igreja, aí tem uma criança que vai, uma criança que vem, uma criança que grita, aí ele não quer que isso aconteça, para que não saia uma imagem negativa da igreja, daqueles que estão visitando. Então, para que isso aconteça, ele fica passando carão na frente dos visitantes. Acontece isso ou não acontece? Acontece. Talvez alguns irmãos que nunca foram a outras igrejas não percebam muito isso. Tem igreja que as crianças não andam na igreja, não é porque elas não queiram, não é porque tem um comportamento nato, não, é porque está ali com medo. Com medo. E nós não podemos cuidar de ninguém fazendo com que eles tenham medo. Porque fazer obedecer por medo não é bom. Deus não faz isso, irmão. Que medo Deus nos faz? Qual é o medo que Jesus nos faz? Jesus não nos faz medo nenhum. Ele não nos ameaça em nada. Ele nos alerta dos perigos. Ele nos alerta da perversidade, da crueldade do diabo, mas ele não nos ameaça em nada. Só para dar um exemplo, aquela mulher adulta que foi levada debaixo de ameaça dos seus pastores, dos seus líderes, porque aquela mulher era uma israelita e ela era uma ovelha daqueles fariseus, mas era uma ovelha que estava em pecado. Qual era o desejo daqueles pastores que foram ali, daqueles líderes? Era matar aquela mulher, destruir aquela mulher. Por orgulho, aquela mulher nos envergonha, aquela mulher nos envergonha a nossa religião, aquela mulher, precisa ser destruída, ela é uma adúltera, ela nos envergonha nós como pastor, envergonha a nossa religião. Jogaram ela para Jesus. Jesus não ameaçou ela em coisa nenhuma. Jesus perdoa aquela mulher, perdoados que são teus pecados. Apenas o que ele disse: vai, não peque mais. Olha, irmão, que palavra diferente. Vai, minha filha, não peque mais. Aquela mulher, ela saiu dali, irmãos, sem medo, chegou com medo, chegou em pânico, chegou em choque, saiu dali restaurada, encorajada, fortalecida. Eu vou obedecer, e o meu pastor agora vai ser esse vai ser meu pastor. Eu não quero mais como pastor os que queriam minha morte, eu quero como pastor os que querem a minha vida. Então, igreja, assim são os filhos. Os filhos vão ter o maior prazer de querer honrar os pais, que corrige com amor, mesmo que algumas vezes com mais rigor, mas por amor, que nunca envergonha os filhos. Envergonhar, irmãos, é você desmoralizar o filho, é você querer fazer os filhos passar vergonha na frente de alguém, porque você acredita que assim essas pessoas, os filhos vão lhe obedecer depois para não passar vergonha. Isso não é modo de educar, disciplinar e nem de administrar a família. Muito pelo contrário, cuide bem, ensine bem, faça seus filhos submeter por respeito, que você nunca vai passar vergonha, mesmo que você não precise cobrar. Seus filhos nunca vão te envergonhar em lugar nenhum. Nunca vão te envergonhar em lugar nenhum. Igreja, olha, que eu lembre de ato meu que envergonhasse meus pais, eu não lembro. Eu não lembro. Porque eu tinha uma coisa desde novo. Desde novo. Meus pais são meus heróis. Meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína. Cuidaram de mim, me sustentaram. Deram tudo que eu precisava enquanto eu dependia deles. Me deram amor, me deram ensino. Meu pai, foi por meio dele que eu aprendi a maioria das coisas que hoje eu sei fazer. Foi pelas oportunidades que ele deu. Aprendi a dirigir porque ele me deixou pegar os carros dele. Aprendi a operar a máquina agrícola porque ele me deu a oportunidade de eu pegar a que ele tinha. Aprendi a trabalhar, nunca fiz profissão de pedreiro, mas se for para trabalhar a gente faz. Aprendi porque ele me colocava para construir. Quando foi para fazer aquelas casinhas daquelas vilas, teve delas que eu construí.
Um dia ele chegou, quer aprender? Pronto, vem aqui. Meu pai nunca foi pedreiro, mas ele me ensinou. É assim que faz. E foi lá pegando, é assim que se bota massa, aí é assim que se bota o prumo, pega aqui, bota o prumo, bota a linha aqui e vai fazendo. Aí pronto, me botou lá para me fazer uma casinha daquela, no tempo que ele estava fazendo aquelas vilazinhas. E eu bem novo, ainda solteiro, talvez meus 14 para 15 anos. E ele saiu, eu fiquei lá e eu fui fazendo. Fui fazendo e continuei, e depois estava com uma casinha daquelas feitas. Depois vou rebocar. Depois vai me ensinar na época a fazer os fogões de lenha. É assim que faz, ele só disse, e lá eu fui fazer. E eu comecei a fazer os fogãozinhos de lenha das casas tudinha. Então, irmão, as oportunidades que eu vou deixar de ser grato a esse pai que me preparou para a vida. Estou pastoreando porque ele me deu as oportunidades. Meu pai me deu as oportunidades de pregar. Me deu as oportunidades de exercer funções na igreja. Me deu as oportunidades, ele junto com minha mãe, de exercer a secretaria da igreja, a tesouraria da igreja. Me deu a oportunidade de pregar, me deu a oportunidade de liderar grupos de criança, grupo de jovens. Meu pai me deu essa oportunidade. Meu pai me deu a oportunidade para dirigir essa congregação quando ele estava doente. Meu pai muitas vezes deu a oportunidade para ministrar a doutrina, que era dele. Meu pai me deu a oportunidade para dirigir uma congregação da Manduá. Ele que me deu a oportunidade. E lá eu aprendi o que é ser um líder. Então, igreja, meu pai me ensinou tudo. E eu dou graças a Deus por isso. Meu pai foi aquele que me formou. Foi aquele que me deu o que eu sei hoje. Foi através das oportunidades, das orientações que ele me deu. Até mesmo coisas que ele não sabia. Aliás, que ele nunca fez profissão, mas ele soube ensinar. E eu segui as orientações e deu certo. Então, meu pai foi o meu herói, minha mãe foi a minha heroína. Então, honrava. E ainda tenho por honra, mesmo com a ausência dele, os ensinos dele. Pesam muito na minha vida, as minhas decisões. Na minha vida hoje, ainda pesam muito aquilo que eu aprendi deles. E eu tinha uma posição na minha vida. Quando eu fiquei rapaz, saí da adolescência, que entrei na minha idade para a juventude, eu já trazia uma consciência: meu pai e minha mãe não podem ser desrespeitados por mim. Eu não posso desonrar meu pai e minha mãe. Eu não posso envergonhar, não tenho o dever nem o direito de envergonhar meu pai e minha mãe. Então, para onde eu ia, era como se eles estivessem ali do meu lado. Não para me intimidar, porque eles nunca me ameaçaram, nunca me intimidaram. Mas era para que eu pudesse honrar. No meu pensamento, eles estavam ali. Para quê, irmão? Para que eu pudesse honrar. E ali também me ajudava a me comportar, a moldar e a saber me posicionar e saber rejeitar o errado. Meus pais já estavam maduros de idade. E eu dizia: eu não posso dar vexame agora que eles são idosos. Se eu não puder dar orgulho, alegria a eles, eu não vou envergonhá-lo. Então, irmãos, eu nunca fiz nada que pudesse envergonhar meus pais. Porque era uma questão que eu tinha dentro de mim. Então, meu pai soube conduzir a família. A minha mãe era outra peça importantíssima que completava a formação educacional e moral da família. Então, hoje eu só agradeço, além de agradecer a Deus em primeiro lugar, eu agradeço a eles. Estou aqui pastoreando porque tive interferência dele. Senão eu não estaria. Meu pai foi me dando as oportunidades e me introduzindo na obra. Meu pai foi me levando à sede do nosso ministério. Ele me levava nas reuniões. E lá ele apresentava: isso aqui é meu filho. Então, irmãos, ele foi me posicionando, ele foi me colocando no ministério. E hoje estou aqui e agradeço a Deus. Por quê? Porque uma família estruturada. Perfeita? Não, mas estruturada. Uma família que recebeu as bênçãos de Deus. Uma família que recebeu as bênçãos de Deus.
Uma família onde meu pai, tendo seus 13 filhos, desses 13 filhos, ele tinha 2 mulheres, 11 filhos homens, teve 11 noras, 2 genros. Dessas 11 noras, todas elas crentes. Dos 2 genros, um crente. Só um que não quis Jesus, mas ficou lá quieto no lugar dele. Não impedia da mulher ser crente, não impedia da minha irmã ser crente. Então, igreja, criou. Teve os filhos que se afastaram quando ficaram, rapaz, se afastaram, mas o ensino estava lá. Vão ficar velhos e não saem. E depois foram voltando. E os que já partiram em Cristo. Nenhum irmão meu morreu sem Cristo. Os que já partiram com Cristo. Mesmo que tivessem se afastado, dos 5 que já, dos 6 que já morreram, né? Um era criança, não pôde morrer sem Cristo. E dos outros, todos crentes, morreram em Cristo. Estão em Cristo. Absalão, adolescente de 14 anos, menino crente, em Cristo. Depois veio o Alberto, chamado Tibel, em Cristo. Depois veio o Toninho, em Cristo. Depois veio a Valdineus, em Cristo. Depois o Agleberto, em Cristo. Então, todos guardados, as bênçãos de Deus estão aí. Uma família que o líder soube se colocar, soube colocar ali a autoridade de pai, e os filhos obedeceram. E os filhos não tinham medo, temiam. Tanto é que depois que cresceram, nenhum tinha ódio dele. Perguntaram, conversavam como amigos. Os filhos conversavam com o pai como amigo. E eu via isso, meus irmãos mais velhos chegavam, conversava, prosava, tudo comigo respeitosamente. E chegou a minha vez também de me aproximar, crescer e conversava como amigo. Então, igreja, isso precisa existir. Você que ainda tem condição de manter sua família debaixo dessa doutrina, desse cuidado, desse controle, dessa submissão, faça enquanto é tempo, porque Satanás não está brincando com ninguém. Satanás, ele está usando todos os meios para destruir os valores, para destruir os princípios, porque é assim que ele desmorona. Ele não acaba com a família, mas ele desmorona uma família. Ele separa membros da família. Eles tiram a possibilidade dessa família ter sucesso, dessa família ser exemplo, dessa família ter ser um referencial na sociedade. Irmãos, tem famílias na nossa Carape que ela não serve de referência para nada, que ela não levanta ninguém com referência para nada, onde você olha e diz, que família sem referencial. Nenhum membro da família serve para você dizer, eu posso confiar. Isso aqui pode ser meu professor. Isso aqui pode ser professor do meu filho. Isso aqui pode ser meu vereador. Isso aqui pode ser meu prefeito. Isso aqui pode ser meu patrão. Você olha e diz, não sai nada dali. Uma família que existe, mas com seus valores destruídos, seus princípios destruídos. Mas existe ainda família que você pode olhar e dizer, ali eu quero que aquela pessoa daquela família seja professora dos meus filhos, dos meus netos. Ali tudo bem, é exemplo. Eu aceitaria se essa pessoa saísse candidata a vereador, seria meu vereador. Se saísse candidata a prefeito, eu confiaria, eu votaria, por causa da referência, irmãos, por causa do valor, do princípio. E isso vem de família. Ninguém adquire isso fora da família, é dentro da família. Se você não encontrar dentro da família, você não vai encontrar em lugar nenhum. Porque ninguém faz que preste alguém que sai de uma família que não presta. Agora eu posso dizer uma coisa. Eu estou falando de valor de famílias. Agora eu quero falar para você uma coisa. Cristo
entrando na história, aí já muda. Se Cristo encontrar liberdade, já muda. Se Cristo encontrar liberdade no coração de um membro da família que não presta para nada, e ele também, esse membro, não presta, mas se Cristo entrar na vida dele, ele vai prestar. Porque Jesus vai moldar, Jesus vai mudar e vai transformar a vida e vai fazer com que aquela pessoa seja alguém que esteja debaixo dos princípios da moral e da ética que Jesus quer. Aí essa pessoa já começa a ter um olhar diferenciado por meio dos outros, já começa a ser observado e já começa a ser confiado. Aí alguém pode dizer: fulano tal não prestou para nada, mas hoje é um homem de Deus. Olha, veio da sarjeta, mas como mudou, hoje é uma mulher de Deus. Aí você já pode confiar na igreja. Aí está na igreja, é crente, um exemplo, um testemunho, mudado, cheio do Espírito Santo. Aí o pastor já pode olhar e diz: aí tem princípio. Aí pode, escolhe e coloca para ser líder de criança. Aí os membros da igreja já confiam. Eu confio porque a pessoa é mudada. Na igreja, irmãos, há um poder transformador. Jesus, ele muda pelo poder que tem. Jesus não muda por palavras persuasivas. Jesus não muda por ameaça. Jesus muda porque ele tem poder de penetrar e ao mais profundo íntimo da alma e jogar sede na pessoa de mudança. Então as pessoas só mudam quando elas têm sede de mudança. Só Jesus põe sede de mudança. Eu posso bater, insistir com palavras persuasivas, usando de psicologia, de filosofia, tentando mudar alguém, não muda. E Jesus vem lá apenas com um toque, ele muda. Apenas, irmão, com um toque, ele muda. Eu posso tentar de todo jeito, com as pessoas que estão perdidas aí, para aceitar Jesus. Quando você termina, você está cansado de falar, as pessoas não tem mudança nenhuma. Simplesmente ela não reage ao que você falou. Jesus vem lá com um toque, a pessoa tem sede de Deus, a pessoa tem sede de mudança, a pessoa tem sede de uma nova vida, e Jesus faz essa mudança. Então, igreja, mas a minha ministração não é colocando que Jesus não tem possibilidade de mudar, tem, mas eu estou colocando que a responsabilidade de conduzir a família é do chefe da família, é do marido com a esposa. Não abra mão disso. Não é Jesus que vai cuidar. Ele vai colaborar, ele vai ajudar, mas não é ele que vai cuidar. Somos nós que temos que cuidar, que somos pai de família. É você que é pai de família, mãe de família, que tem que cuidar. Cuide. Agora, cuidar, irmão, não é isolar a pessoa de todo mundo. Até porque nós não podemos viver só aquela família isolada. Eu não poderia isolar meus filhos de todo mundo. Ah, agora meu filho só vai vender da minha casa. Ele não vai conversar com o menino, não vai brincar com o vizinho, não vai brincar. Não, irmão, você seleciona. Você não vai deixar brincar com meninos de família de mau caráter, que a criança já está pervertida. Mas só porque criança discute, briga. Irmãos, eu cresci vendo criança brigando os tapas. E às vezes até a mãe querendo tomar satisfação com a outra. Aí a mãe fica intrigada e as crianças no outro dia estão brincando de novo. Fica a mãe brigada e as crianças no outro dia brincando. E porque a mãe ficou brigada com a outra, às vezes quer perturbar a criança, quer fazer com que a criança não brinque com a filha da outra. Que é isso, irmão? Nós não podemos comprometer o crescimento das nossas crianças, que elas devem crescer em sociedade, em meio social. Meus filhos, eles sabem disso que estão aqui. Eu e minha esposa, nós orientávamos e impedíamos certas amizades, mas nós não impedíamos todas as amizades. Elas cresceram brincando naquele pátio da vila. Às vezes crianças brigavam com as outras, a gente só fazia o quê? Botava para dentro de casa o nosso. No outro dia, vai lá, brinca de novo. No outro dia, vai lá, brinca de novo. Até que as crianças vão crescendo e aprendem a não brigar mais. E nunca, minha esposa nem eu, fomos brigar com mãe de outras crianças, nunca. Pega nessa, pronto. A brincadeira já virou em desordem, bota para dentro de casa. Passou, tudo no outro dia está normal. Então eu isolar meus filhos, para eles crescerem sem sentimento, para eles crescerem sem sentimento de amizade, sem respeito,
sem carinho por alguém, sem receber o carinho, o respeito de alguém. Não, isso não é correto, isso é prejudicial. Criar família não é assim. Não, criança tem que crescer brincando com as outras. A gente só tem que ter cuidado para não ter prejuízos. Mas eu impedir que uma criança brigue é tirar a natureza de uma criança. Ela briga em casa, briga na escola, briga na amizade. Briga de criança, irmão. Briga de criança é coisa por causa da brincadeira. E que ali em algum momento se desentende. Você só evita da coisa piorar para dentro de casa. Mas você não vai impedir que as crianças brinquem novamente, não. Então, nós só temos que ter a vigilância, igreja. Porque é que muitas crianças crescem prejudicadas? Porque elas são isoladas. Você isola de quem não serve. Mas não vai isolar só porque houve um desentendimento de criança, né? Não, isso não é sabedoria. Isso é prejudicar o filho. É prejudicar a filha. É prejudicar a formação, o crescimento. Uma criança que vai crescer sem amizades. Quando cresce, vai ser considerada chata, vai ser considerada orgulhosa, mas foi o resultado de uma forma de educação e de criação. Aquela criança vai ficar rapaz, vai ficar moça sem amizades. E isso não protege do mal, porque quantas cresceram assim e depois se envolveram com quem não prestava? Porque não sabia selecionar pessoas. Porque não cresceu ao lado de pessoas, porque não cresceu convivendo com comportamentos, com sentimentos, foi isolado e não soube fazer seleção. As crianças, mas elas vão saber fazer seleção também. Deixa as crianças brincando, que elas mesmas saberão selecionar suas amizades e brincadeira. Nós temos que deixar as crianças começarem a desenvolver a capacidade de selecionar. Isso é natural, isso é normal. Então, essa doutrina de hoje para as famílias é para isso, irmão. Não prejudique seus filhos isolando de todo mundo. Não prejudique seus filhos liberando geral. Não prejudique seus filhos obrigando a te obedecer por medo, onde a criança fica tremendo na frente do pai e da mãe. E a criança se sente livre quando está ausente desse pai ou dessa mãe. Aí nós vemos a diferença. Então, não prejudique, faça a criança te amar, te respeitar e te obedecer por respeito. E a criança, ela poder te agradecer. Ela poder mais na frente ela dizer, eu agradeço meu pai pela forma que me criou. E nunca chegar a uma certa idade e dizer, meu pai e minha mãe só me prejudicaram. Eu digo porque eu conheço pessoas. Irmãos, eu fiz muitos relacionamentos de amizades. Desde jovem, desde os meus 14 anos, fiz muitas amizades. Tinha antes, mas assim do meu entendimento, muitas amizades. E com meus 14 anos, eu tinha uma maturidade para instruir pessoas de 18 até de mais anos. Nas minhas amizades com 14 anos, muitas pessoas até de 20 anos, do grupo de amizade que a gente fazia, via me pedir conselho. Porque disse que via em mim uma capacidade, uma sabedoria. E cresci sabendo fazer as minhas amizades, meus relacionamentos, igreja. E eu aprendi também a saber selecionar. Pronto, não vou ficar intrigado com fulano, mas não posso ter muita intimidade. Porque o que essa pessoa tem de caráter não combina com o meu. Então, simplesmente, nós aprendemos, igreja, a fazer nossas amizades. As crianças também sabem fazer isso. Pode olhar, irmão, as crianças como elas sabem fazer isso. Experimente, deixe as crianças à vontade. Junte um bocado de mãe e vá observar. E veja as crianças, jogue lá um bocado de crianças, que elas vão fazer turmas. Elas vão saber selecionar, as crianças vão perceber como que quais as que são parecidas com elas, no comportamento, no que gostam, e elas vão se formando, vão se agrupando. E é a partir de criança que se desenvolve grupos jovens com seu grupo de amizade, e que esse grupo de amizade jovem cresce e ficam adultos, grupo de amizade. Como é que os amigos crescem, casam e ficam pai de família, chefe de casa, e eles continuam amigos, porque vieram lá da infância. A maior parte vieram da infância, amigos de infância. Não foi rompido, não foi cortada a amizade. Policiemos sem ditadura.
A palavra policiar não significa ser polícia. Policiar significa vigiar, ficar atento, estar atento, mas não com rigor militar, com rigor de pai e mãe. Não de pai orgulhoso e de pai medroso. Pai que tem medo do filho se perder, pai que tem medo do filho se desmoronar. Não, não precisa ter medo disso. Eu nunca tive medo dessas coisas. Eu nunca tive medo. Eu apenas tinha cuidado, mas não tinha medo. Eu sabia qual era o meu exemplo de vida e o que é que eu estava ensinando para meus filhos. Eu nunca tive medo de ver um filho depravado na vida. Eu sabia que eles poderiam deslizar em algum momento. Eu sabia que eles poderiam sair da igreja em algum momento. Mas medo de ter meus filhos perdidos, isso eu não tinha igreja. Porque meus filhos, eu nunca agi para que eles fossem medrosos. Nunca agi para que eles fossem medrosos. Disciplinei algumas vezes, sim. Tive que bater algumas vezes, sim. E às vezes eles conversavam lá, os três um dia conversando. Aí eles disseram, estavam achando graça, dizendo. Aí eu disse assim: a mãe fazia tudo para o pai dar umas lapadas em nós. Às vezes o pai nem queria bater. E a mãe ficava: Alonso, fez assim. E o pai ouvia e ele calado. Alonso, ele foi para a parte tal. Ele disse: enquanto o pai não dava uma lapada na gente, a mãe não parava de falar. Mas era o cuidado dela. Ela queria que eu, como chefe da família, como pai, também tivesse a minha posição daquilo que ela reprovou. Então, se a esposa reprovou, o marido avalia e sabe que aquilo que reprovou tem sentido, ele vai e reprova também. Aí era a hora de eu chegar e estabelecer a disciplina. Mas sim, meus filhos me amam, não precisa dizer não, porque eu sei que eles me amam, me respeitam, têm carinho por mim, pela mãe deles. Mas esse irmão, é graça de Deus, foi pedindo a Deus: Senhor, tu me ajuda. E ajudando, ia pondo em prática aquilo que eu aprendi também, né? Pondo em prática, fazendo, eu tinha que fazer, então faço isso, irmão. Deixa seus filhos sair para onde quer também não. Às vezes você não deixa brincar com a amizade do lado, mas deixa o filho para onde quer, com uma certa idade. Às vezes não deixa o filho vir para a igreja sozinho, mas deixa o filho sair para uma praça, para uma quadra de esporte. Às vezes eu fico pensando, tem adolescentezinho aqui, meninas, que não vem para o culto porque não vem ninguém, mas vai lá para a quadra jogar bola lá no centro. E a mãe não vai, a mãe não acompanha, mas para a igreja não pode vir. Porque eu não fui, porque não foi ninguém, aí eu não ia deixar ir só, e deixa só lá para a praça, para ir jogar bola. Isso tem cabimento, olha como está a análise dessas pessoas equivocadas. Se para a igreja não pode, tem medo que venha para a igreja, e no local onde sim, ali não vai ter a bênção de Deus, vai livremente. Então tem alguma coisa equivocada, tem que ser revisto os conceitos, para que tua família seja abençoada, protegida, guardada, tá certo? E igreja, irmão, é um local aonde você pode deixar seus filhos se relacionando, porque tem acompanhamento, tem gerenciamento. Então nós temos aqui um trabalho com crianças, bem gerenciados, pessoas que estão à frente voluntariamente, não é recebendo salário não, voluntariamente, vêm aqui todo domingo. Muitas vezes algumas crianças não vêm, mas as líderes estão aqui, para colaborar com a educação espiritual, ajudando, né, a contribuir com a unidade da família. Não é doutrinando seus filhos, porque nenhuma professora aqui de escola bíblica, ela está autorizada a doutrinar filho de ninguém. E eu sempre digo, não doutrine, mas está aqui para aplicar a doutrina espiritual, a palavra, o conteúdo bíblico, e ajudando essas crianças a ter unidade. E nós vemos aqui as crianças, elas têm unidade, elas brincam, elas prosam, ninguém briga aqui. As crianças saem brincando, às vezes saem correndo por aí. Eu vou impedir que uma criança corra, irmãos? Sair daqui à vontade, agora vão lá, porra ali fora, fica correndo ali fora. Eu fico só vigiando e só dizendo, cuidado para não cair. Cuidado para não se machucar. Pronto, a criança tem que ser criança, irmão. Eu fui criança, todo mundo aqui foi criança. Quando a mãe proibiu uma coisa que você queria fazer, você ficava com raiva. Aí você proíbe o seu filho, não quer que ele fique com raiva? Não quer que ele fique chateado? Certo? Então,
coloque-se no lugar do seu filho, na idade que ele está, lembrando da sua idade. Lembrando da idade que você teve. E às vezes nós temos um negócio assim, eu vou ter cuidado para meu filho não errar o que eu errei. Teu filho vai saber que tu errou sempre. Não adianta esconder o erro do passado, pai e mãe, porque os filhos vão crescer, vão saber que o pai errou. E se você for bruto com o filho, com a filha, ela vai dizer na tua cara, apontando o dedo, você também fez isso. Se você criar o filho respeitosamente, ele nunca vai abrir a boca para desafiar. Mas se você criar como ditadura, fazendo medo, para o filho não cometer o erro que você cometeu, o filho vai saber, ele vai dizer na tua cara, você também errou. Você não quer que seu filho beba? Ele vai dizer, o senhor bebeu. Não quer que seu filho fume? O senhor fumou. A sua mãe não quer que o filho vá para a festa? Ela diz, mas a senhora foi para a festa. Está entendendo? Então você conquista seu filho, o seu filho submete. Agora você é crente, faça seu filho ter desejo de vir para a igreja. Seu filho ter desejo de vir para a casa de Deus. Tenha você desejo de vir para a casa de Deus. Venha você, seja o exemplo. Prazer de estar na casa de Deus, que seu filho vai ter prazer de estar na casa de Deus. Prazer de servir a Deus, seu filho vai ter prazer de servir a Deus. Agora, se não há tanto prazer no coração dos pais, não vai poder ter prazer no coração dos filhos. E vai ser quase que inútil as professoras de escola bíblica tentar animar os filhos, se os pais não animam. Então, nós estamos aqui só para colaborar, igreja. Nós não estamos aqui para assumir. Nós não estamos aqui para assumir a formação do filho de ninguém, nem a espiritual e nem a natural. Estamos aqui para colaborar. A igreja apenas ela colabora.